Esse áudio, a gente não sabe para quem foi enviado, tá? Mas é um áudio do Cristiano, que ele entra em contato, a gente não sabe se é com um familiar, se é com um amigo ali da família Aguiar, que ele explica, Samuel, os passos da investigação, o que ele sabe da investigação. Tá? Ele conta ali o que aconteceu durante a perícia, conta que os policiais foram lá fazer a perícia e ele dá a versão dele. Tá? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nesse áudio que a gente vai colocar na tela do balanço a partir de agora. Boa tarde. Viu, só para repassar uma informação que foi passado para nós aí, tá? Agora de tarde a Polícia Civil esteve ali no mercado, eles adentraram ali, eu franqueei a entrada, eu tenho a chave, né? Eu tenho a chave. Esse ex-policial mente com força. Olha, antes eu duvidava da participação dele. Hoje eu tenho certeza. Por quê? Primeiro motivo, ele tem a chave. Mentira, ele não tem a chave e eu vou trazer aqui, ó, de uma pessoa muito próxima à família lá, que ela fala sobre esse lance da chave aqui. A gente entrou ali, eles fizeram uma perícia no local, foram na casa da Silvana, pegaram câmeras. Olha o ato falho aqui, ó. Eles foram na casa da Silvana, pegaram as câmeras, aí ele muda, ó. Vizinho, câmera de vizinho, tudo. Pegaram câmera de vizinho, eu tô batendo nessa tecla desde o início. Cadê as duas câmeras que tem na casa da Silvana que até agora nenhum repórter perguntou pro delegado e nem o delegado falou nada? Essas duas câmeras podem identificar quem é o dono do carro vermelho, identificar o carro vermelho e aquele Nissan Versa cinza que entrou lá no dia 1º de fevereiro. Ninguém está falando sobre isso. Aí, ó, olha só, por que para mim não tá tendo perícia? Olha aqui, ó. Para uma suposta viagem a Gramado. Nós podemos observar que esse portão aqui... Temos uma câmera nessa parte da frente da casa da moça. E olha aqui, ó. Ela sai no carro vermelho em seguida, que a gente mostrou as imagens aqui. A gente está há dias repercutindo isso com vocês. Lembrando que esse caso não é novidade para vocês que nos assistem aqui na Record Guaíba, né? Pode ser novidade para outros locais. Aqui a gente não tem nada de novidade. A gente está há mais de uma semana no caso. Ninguém notou, mas olha aqui, ó. Tem uma segunda câmera aqui, ó. Vou dar o zoom para vocês verem. Olha aqui, ó. Que bonitinha. Uma segunda câmera. Que essas duas câmeras mostrariam quem é o dono do carro vermelho que adentrou a casa. Mas estranho, ainda não teve perícia para ver essa imagem aqui e essa imagem aqui dessa segunda câmera. Por que não, senhores policiais? Espera aí que os senhores vão entender. Então vocês ouviram ele aqui? Não, eles foram na casa da Silvana, pegaram as câmeras. Não, pegaram as câmeras dos vizinhos. Será que ele já pegou essas imagens e deu fim nelas? E eles têm uma conclusão que aconteceu realmente, foi um acidente, aconteceu com ela. Acidente? Nunca foi confirmado acidente. A perícia foi agora, na semana passada, salvo engano, na quinta-feira passada. Como é que ele me manda um áudio dizendo que a polícia afirma que foi um acidente? Mas eu pedi para vocês guardarem uma informação. O caminhão vermelho. Um caminhão vermelho que ela disse que teria ido embora sem prestar socorro. A Polícia Civil, o delegado Anderson Speer, disse que, primeiro, não encontraram, não há registro até o momento de nenhum acidente nas estradas que ligam Cachoeirinha até Gramado, na Serra Gaúcha. E segundo, durante as investigações que estão em andamento, eles chegaram à conclusão, falaram com a empresa citada, esta empresa não tem caminhão vermelho. A empresa citada no post não tem caminhão vermelho. Então, quer dizer, o primeiro post já tem uma informação aparentemente falsa, segundo a Polícia Civil. Pô, só eu, por favor, digam-me aí se eu estou viajando demais. Só eu que acredito que ele tem participação de fato? E os
os veteranos ali foram de atrás dela, de livre e espontânea vontade. Então, essa parte eu não entendi. Que veteranos foram atrás dela de livre e espontânea vontade? Quem são os veteranos? E eles iriam forçados? Não entendi. tudo que ele sabe dizer que até agora é uma situação familiar que aconteceu e que não há indícios de crime. Situação familiar? E o acidente? Foi situação familiar ou foi um acidente que aconteceu? E se foi familiar, que situação familiar é essa? Então eles deixaram nós um pouco mais aliviados, sabe? Só que eles pediram para não se desesperar, porque se desesperar também atrapalha eles. Então, só passando para o senhor aí, tá? Que a gente ficou de se trocar. Bom, quem ficou apavorado, que eu percebi, foi o ex-marido, caçando câmera antes de começar as investigações. Informações, tá? Mas se Deus quiser, logo aí eles aparecem na notícia. E aí, senhoras e senhores, olha aqui o que uma pessoa muito próxima lá da família fala aqui, ó. Uma seguidora minha mandou a pergunta para ela. Oi, amiga, eu estava vendo agora a matéria que saiu quando o ex foi preso e ele estava com as chaves do mercado do sogro. Mas dizem que eles não se davam bem. Tu sabe me dizer se é verdade? Aí a pessoa próxima lá responde: boa tarde, amiga. Não se davam nada, por causa do guri. O policial não pagava a pensão, não ajudava em nada. Eles já tinham brigado por causa disso. O Cristiano falava que eles eram ricos e tinham obrigação de ajudar o neto. Inclusive, eu acredito que é por causa desse rico aqui que ele fez o que fez para que ele ficasse com a herança, né? Até quando a Silvana teve câncer, que foi bem triste, os avós que se desdobraram para poder cuidar dele. Ela estava bem doentinha, coitada. Agora venceu o câncer e aconteceu isso. Nós estamos apavorados, porque ele não fala onde estão os corpos. Por isso estranhamos quando o ex-genro passou a vir aqui no mercadinho mexer nas coisas. Nunca que o senhor Isaíl deixaria isso na responsabilidade dele. Por favor, não diga que fui eu que falei. Mora aqui perto. Mesmo ele estando na cadeia, a mulher dele está solta. Ela falou para a sobrinha das ameaças que ele vinha fazendo, mas a justiça podre. E aí realmente o delegado falou: não tem nada, é só conselho tutelar que aconteceu ali, uma reclamação. Sim, a gente ouviu já o conselho tutelar, nós recebemos uma informação de que a mãe procurou o conselho tutelar para relatar problemas, né? E efetivamente nós conversamos e o que a gente descobriu, diferentemente do que se falava, era que a mãe procurou o conselho tutelar porque o menino tinha algumas questões envolvendo restrições alimentares e, por vezes, segundo, né, a Silvana, o pai não obedecia essas restrições, não respeitava essas restrições, né? E ela acreditava que isso causava prejuízo para a saúde do menino. Isso é uma coisa que o conselho está avaliando ainda, foi instaurado um procedimento para isso, né? Inclusive o pai já foi chamado, mas nada diferente disso, né? Com relação a reclamações, né, que o pessoal, a gente vê nas redes sociais informações de que havia a violência, agressões, isso tudo não tem comprovação nenhuma. Aliás, com relação a isso, nós checamos ocorrências policiais, envolvendo ameaça, outros dados, não há nenhuma informação concreta, né, formal, nenhum registro de ocorrência que aponte que houve ameaça, violência psicológica, qualquer tipo de coisa, seja com relação a Silvana, seja com relação ao filho. O celular dela... Senhor delegado, inclusive eu vi na manifestação lá, colaram cartazes no mercadinho pedindo para trocar o delegado. Por que, senhor delegado? Tem alguma coisa a mais que precisava ser vista que não está sendo vista pelo senhor?